Oi, putinhas! Tudo gay? Essa semana, de novo, eu mandei lá no Facebook pra vocês mandarem sugestão de um temazinho pra gente conversar aqui no Puto Canal. Aí a Tainá Moura mandou uma sugestão que eu falei: como lidar com as pessoas que não acompanham o seu modo louco de ser, pensar? As pessoas próximas, amigos, família, de certa forma querem te definir de um jeito que você não é. Conforme eu fui conhecendo seres humanos no decorrer da minha vida, eu cheguei à conclusão que todo mundo é louco. Todo mundo é meio... Só que as pessoas lidam de maneira diferente com a sua loucura. Tem aquelas pessoas que brigam com aquela loucura que ela tem, entendeu? Não, eu vou ser normal, eu vou ser normal, eu vou ser normal. E tem aquelas pessoas que vão olhar bem no olho da própria loucura e vão dizer: me beija. E realmente, às vezes é um pouquinho difícil para essas pessoas que decidiram seguir o caminho da norma, entender as pessoas que decidiram seguir o caminho do... eu vou curtir todos os meus delírios enquanto eu posso, porque eu sou uma pessoa louca, maluca, muito doida, que quer viver intensamente esse mundo maravilhoso que foi criado para mim. Veja que há uma divergência, mas nem o normalzinho pode ficar chateadinho com o louquinho, e nem o louquinho pode ficar julgando o normalzinho. As pessoas têm que fazer as suas escolhas e ir pelos caminhos que elas querem ir. Foda-se. Até porque é normal ser louco e tem um pouco de loucura na normalidade. Então veja que no fundo as duas pessoas estão... Daí, Tainá, depois que eu pensei isso, eu começou a vir umas outras histórias na minha cabeça. Loucura é aquilo que foge da norma. Mas quem estabeleceu a norma? Quando eu era criança, toda vez que a gente ia sair de casa pra ir, sei lá, pro shopping, pra ir pra igreja, pra ir pro colégio, enfim, pra viver em sociedade, a minha mãe virava pra gente e falava assim: vai colocar um tênis, que não dá pra ir lá de chinelo, Daniel. Eu não vou andar com o pé de chinelo. E eu lembro que eu não gostava disso, porque eu queria ir de chinelo, eu queria ir com a roupa que eu tava, sabe? Eu não queria ter que, agora vou ter que colocar uma roupa específica pra ir no lugar X. E por que será que minha mãe tinha problema com o chinelo no shopping? Porque o chinelo no shopping foge à norma do shopping. E tudo que foge à norma do shopping é uma loucura shoppiana. Aí desde então, toda vez que eu ia sair de casa, parece que vinha a vozinha da minha mãe assim no meu ouvido: vai colocar um tênis, que não dá pra ir lá de chinelo, Daniel. Eu não vou andar com o pé de chinelo. Daí que eu percebi que não são os outros que têm um problema com a minha loucura. Sou eu mesmo que tenho um problema com a minha loucura, porque eu internalizei a voz das pessoas que têm um problema com a minha loucura. Não era só a vozinha da minha mãe que falava comigo. Havia outras vozinhas pelo ar que falavam comigo. Desde que a gente nasce, a gente ouve um monte de voz. A gente ouve a voz dos pais, dos professores, dos tios, das tias, dos avós, dos primos. Aí vem a voz dos amiguinhos conversar com você. Vem a voz da catequista conversar com você. E conforme você vai crescendo, parece que essas vozes, elas vão multiplicando. E não são só vozes de pessoas que você conhece. Às vezes você ouve vozes de pessoas que você não conhece. Britney Spears, Madonna, Cher, Emma, Jerry, Victoria, Mel B, Mel C, Ata, Millie, Bia. Quando você vê, tá até o Faustão falando no teu ouvido. E aí eu comecei a perceber que tinha algumas coisas que eu tinha vontade de fazer na minha vida, mas sempre vinha essas vozezinhas que não eram minhas falar comigo: não, será que isso aí, não sei o que, vale a pena? Pensa bem no que você tá fazendo, mas será que isso aí não vai fazer alguma diferença na tua vida? Ou será que você só tá aí porque será que vai acontecer? Você não tem medo? Eu comecei a usar o poder do Pluft. Mas o que é o poder do Pluft, Daniel? O poder do Pluft é o poder de Pluft. Desligar vozes. Tem certeza que é isso que você quer? Pluft. Você não vai conseguir. Pluft. Ele é muito bonito pra você. Pluft. Isso aí é muito difícil. Pluft, 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 pluft. Daniel do céu. Tá cheio de voz na minha cabeça. Calma, sem pânico. Eu já entrei em pânico por vocês. E vou dar uma dica. Veja você que o objetivo aqui não é calar essas vozes, porque essas vozes são o que nos formam enquanto ser humano. O que a gente tem que prezar é pela diversidade de vozes na nossa vida, é ter a capacidade de interpretar as vozes que chegam pra mim. É dizer, interessante o que essa voz tá me falando, ou tá esquisita essa voz tá falando uma coisa que não faz muito sentido, não vou lá, não quero. Até porque na minha voz tá cheio de vozes de outras pessoas falando também. Então se eu escolher as vozes erradas, a minha voz também vai começar a soar estranha para os outros. Quando a gente aprende a ligar e desligar essas vozes que conversam com a gente aprende a administrar melhor
a opinião das pessoas em relação à nossa loucura. No meio dessas vozes todas, existe a sua voz interior, que é um caminho a se buscar. Quem sou eu? Onde estou? O que estou fazendo aqui? Por que estou aqui? Qual é o meu objetivo? Para onde irei agora? Mas não é fácil, porque quase sempre as vozes que entram na nossa vida são vozes de pessoas que a gente confia. Vozes da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos professores, dos nossos tios, dos nossos avós. Às vezes é a voz do nosso melhor amigo que confunde a nossa voz interior. Uma coisa que realmente é problemático e a gente tem que tomar muito cuidado na nossa vida é a questão da voz única. É aquela história de você ficar ouvindo uma única pessoa. Hitler, por exemplo. Foi isso? Mais louco é quem me diz e não é feliz. Eu sou